Com cuidado, eu seco suavemente minhas lágrimas, tentando estudar minhas mãos trêmulas. Enquanto respiro fundo para me acalmar de maneira discreta, tento me levantar, esperando não chamar a atenção do meu marido furioso mais uma vez. No entanto, ao me erguer, meus joelhos vacilam sob mim, enfraquecidos pelos golpes que ele desferiu. Ele perde o controle por questões triviais, como quando não respondi à sua pergunta porque estava concentrada no laptop, trabalhando em um relatório para o trabalho. Ele assumiu que o estava ignorando de propósito, e essa suposição alimentou sua raiva. Ele quase destruiu meu laptop em sua fúria, mas acabou me atingindo. A força do soco me jogou no chão, e quando tentei falar razoavelmente com ele, ele me chutou nos joelhos. Era um padrão familiar, qualquer erro pequeno da minha parte o fazia entrar em um acesso de raiva. Já pensei em encerrar nosso casamento várias vezes, mas sempre que o faço, ele me ameaça. Para piorar, moramos com sua mãe, minha sogra, que está ciente das tendências violentas do filho, mas permanece indiferente. Ela nunca intervém, mesmo quando ele está prestes a me agredir. Ela também aproveita para me agredir verbalmente sempre que pode. No entanto, percebi que ambos usam máscaras. Eles se transformam em indivíduos aparentemente gentis e atenciosos quando meus pais e avós vêm nos visitar, tratando-me bem longe dos olhares curiosos. Por trás de portas fechadas, eles me coagem e ameaçam para manter uma fachada de normalidade, avisando que causariam estragos em minha vida se eu ousasse expor suas verdadeiras cores, como se realmente tivessem o poder de intimidar. Minha família tem uma influência e riqueza significativas. Meus avós maternos acumularam riqueza generacional desde a década de 1960, enquanto o lado da minha mãe é composto por artistas e músicos renomados, celebrados nacionalmente. Em essência, são figuras abastadas e distintas, apesar de suas reservas sobre Oliver, meu marido, devido ao seu antecedente social contrastante e sua notória reputação. Nos apaixonamos profundamente durante nossos anos na faculdade. Agora, quase 5 anos de casados, me vejo lidando com as expectativas que vêm com ser a neta mais velha destinada a manter o legado de nossa família. Uma responsabilidade que quase me sufoca. Deixe-me apresentar, meu nome é Evelyn, e estou enredada no pesadelo de um casamento impulsivo. Desde o momento em que pronunciei o assim no altar, minha vida se tornou um abismo. Como eu gostaria de ter ouvido os avisos dos meus pais contra casar com Oliver. Ele parecia tão perfeito na época, completamente livre de malícia, e eu fui totalmente enganada. Desde então, Oliver se revelou um mestre manipulador, e tenho certeza de que sua mãe, Ava, está orquestrando grande parte da crueldade nos bastidores. Juntos, eles me infligem abusos, independentemente das minhas ações. Eles sempre afirmam que foram enganados para este casamento, acreditando que se alinhar à minha riqueza elevaria seu status, um equívoco que nunca deixam de jogar na minha cara. Oliver deixou claro seu desprezo, declarando que se casar comigo foi o maior erro de sua vida, tudo enquanto mantinha contato visual, seu olhar perfurando-me. Era evidente que me viam como nada mais. Mais do que um meio para um fim, eu me tornei parte de um jogo perverso deles. A verdadeira natureza de Oliver surgiu logo após nosso casamento, revelando o tormento que me esperava. Ele era propenso a explosões explosivas sobre os assuntos mais triviais, me bombardeando com uma enxurrada de insultos cruéis. Ava, sua mãe, consistentemente encontrava maneiras de justificar suas ações, ampliando ainda mais suas tendências abusivas e solidificando seu controle sobre mim. Parecia que encontravam prazer em sua frente unida de tormento e julgamento contra mim. O abuso deles não se limitava apenas a agressões físicas, estendia-se também à degradação verbal implacável.
Eu era bombardeada com termos depreciativos como inútil, idiota, feia e entediante diariamente, a ponto dessas palavras se tornarem impressas em minha mente. Infelizmente, a crueldade deles e a aspereza tornaram-se algo a que me acostumei. Lembro-me de um incidente específico numa noite em que Oliver perdeu completamente o controle. Um pequeno acidente, derramar água no tapete, desencadeou seu lado monstruoso. Ele agarrou violentamente meu braço e me puxou para perto dele, o rosto contorcido em fúria. Você perdeu completamente a cabeça ou é apenas inerentemente estúpida? Por favor, foi apenas um acidente, implorei, a dor intensificando-se à medida que seu aperto no meu braço apertava, certamente deixando contusões que eu precisaria esconder mais tarde. Não haveria acidente se você fosse cuidadosa e atenta. Você tem um trabalho, ele gritou, empurrando forçosamente minha cabeça em direção ao tapete. Olhe para isso, olha a bagunça que você fez. Tudo o que você faz é criar caos, ele zombou, o que é apropriado, já que você é um desastre completo. Oliver, por favor, você está me machucando, implorei, minha voz cheia de desespero. Você acha mesmo que eu me importo com você? Porque eu não me importo, ele cuspiu venenosamente, finalmente me soltando e me lançando no tapete úmido. Tentando me levantar, tentei colocar alguma distância entre nós, apenas para ser impedida por Ava, bloqueando meu caminho. Sua voz impregnada de desdém, ela disse, você deveria se considerar sortuda por estar com ele. Sortuda? Como alguém poderia equiparar sorte a estar enredada em um relacionamento com Oliver? Você é constantemente uma fonte de problemas e dores de cabeça para o meu filho. Ele merece algo melhor do que você, ela cuspia venenosamente. Suas palavras me atingiram como dardos tóxicos, ferindo ainda mais minha alma já machucada. Naturalmente, Oliver, seu precioso filho, era sua principal preocupação. Tenho alimentado pensamentos de acabar com tudo, procurando uma fuga desse tormento implacável. Um dia, enquanto buscava refúgio em nosso quintal, meu telefone tocou exibindo um número desconhecido. Curiosa, atendi, intrigada, já que raramente compartilhava meu número livremente. Olá, Evelyn, aqui é o Sr. Davis, o advogado de seu avô falando. Lamento informar que seu avô faleceu. Minha mão tremia, quase deixando o telefone cair, enquanto uma onda de incredulidade e tristeza me envolvia. Você tem certeza? Eu não posso, eu simplesmente não consigo acreditar, como isso poderia estar acontecendo. Flashes de memórias com meu avô inundaram minha mente, os momentos alegres e os tempos angustiantes, especialmente quando deixei nossa casa para ficar com Oliver. Meu coração doía ao perceber que ele se fora de verdade. Apenas um mês antes, ele tinha visitado, oferecendo generosamente dinheiro para a renovação da casa, mas Oliver e Ava ostentavam descaradamente para os outros, falsamente reivindicando o dinheiro como deles. Houve um acidente de carro, aconteceu de repente, sem aviso. Eu entendo que este é um momento difícil para você, mas é imperativo que nos reunamos o mais rápido possível para discutir os detalhes da sua herança. À medida que a realidade se instalava, lágrimas enchiam meus olhos, e eu me tornava acutele ciente da considerável riqueza que em breve seria minha, uma herança e fortuna do meu avô que eu sempre soube que herdaria algum dia. Sim, absolutamente. Estarei em seu escritório amanhã de manhã, apesar da minha relutância em lidar com questões de herança durante um momento tão triste. Reconheci a urgência e a necessidade de garantir a transferência rápida dos ativos, conforme ditado pelo testamento do meu avô. Está tudo bem, Evelyn. Leve o tempo que precisar. Podemos resolver tudo no seu ritmo.
No entanto, há uma questão crucial que exige nossa atenção imediata, motivo pelo qual estou pressionando por uma reunião acelerada. Eu entendo que você está em luto, mas se puder reservar um tempinho, ele instigou. Me vi concordando, reconhecendo a importância desse assunto e sem disposição para adiar ainda mais. Trocamos mais algumas palavras de condolência antes de encerrar a ligação. Respirando fundo, tentei me compor e processar a notícia, olhando para o horizonte. Minha tristeza gradualmente deu lugar a uma nova determinação. Essa reviravolta inesperada apresentava uma oportunidade, um ponto de virada potencial para alterar minhas circunstâncias sombrias. A fachada submissa que eu mantinha na casa opressiva começou a desmoronar diante da perspectiva da minha herança iminente. A notícia do falecimento do meu avô chegou a Oliver e Ava, provocando choque neles, embora possivelmente fingido. Pelo menos, a resposta deles parecia um tanto sincera. Falaram em enviar flores e comparecer ao funeral, mas eu prestei pouca atenção à conversa, ocupada em arrumar minhas coisas. Eu sabia muito bem que seus gestos eram meros atos, uma fachada para manter as aparências. O verdadeiro interesse deles residia na minha herança. Oliver e Ava, sentindo uma oportunidade de ouro, mudaram subitamente seu comportamento em relação a mim. Sua frieza foi substituída por uma exibição exagerada de afeto, transparente em sua insinceridade. No velório do meu avô, encenaram uma peça apresentando-se como os sogros perfeitos para minha família enlutada. Ava falou sobre como me valorizava, expressando gratidão pela união com seu filho. A audácia da atuação deles era quase demais para suportar. Oliver, por outro lado, tornou-se carinhoso de uma forma incomum, segurando minha mão e me abraçando. O objetivo deles era claro: retratar uma imagem de felicidade conjugal. No entanto, minhas próprias reações e sutis linguagem corporal contavam uma história diferente. A última coisa que eu queria era ficar presa nessa teia de mentiras por mais tempo. A nova bondade deles era uma máscara transparente, escondendo sua ganância voraz. Suas verdadeiras intenções agora estavam cristalinas. Minha herança, como um abutre esperando o momento perfeito para atacar a presa, eu estava determinada a desvendar suas agendas ocultas e revelar o jogo traiçoeiro deles. Na manhã do funeral, enquanto os preparativos ainda estavam sendo feitos, aproveitei a oportunidade para me encontrar com o advogado do meu avô. Ao chegar ao seu escritório, ele não perdeu tempo e abordou a questão urgente. Evelyn, há um assunto que precisamos discutir sobre sua herança. Seu avô deixou para trás uma carta endereçada exclusivamente a você. Inclinando-me para a frente, a antecipação correndo através de mim, perguntei: o que isso implica, Sr. Davis? Tirando um envelope selado de sua gaveta, ele me entregou. Seu avô teve a suspeita de que algo não estava certo em seu casamento. Ele se dedicou a investigar mais a fundo. Meu pulso acelerou enquanto eu rasgava suavemente o envelope, revelando uma carta escrita na familiar caligrafia do meu avô. Uma onda de emoção me envolveu, lágrimas enchendo meus olhos ao perceber o quanto ele se importava comigo. Silenciosamente, li a carta, minha expressão mudando de perplexidade para outro choque. Isso não pode ser verdade, exclamei, minha voz mal acima de um sussurro. Tenho medo que seja, Evelyn, respondeu Mr. Davis gentilmente, sua voz carregada de simpatia. Seu avô descobriu evidências indicando que seu casamento com Oliver não passava de um esquema para colocar as mãos na sua herança. Ele estava determinado a protegê-la mesmo póstumamente. Lágrimas escorriam pelo meu rosto, uma mistura tumultuada de tristeza e fúria. Minha voz vacilou enquanto lutava para manter a compostura. Eu achava
Eu acreditava que Oliver realmente me amava desde o início do nosso relacionamento. Eu vi a mudança nele depois do casamento, mas acreditava que suas intenções eram sinceras durante o nosso namoro. E Ava, sua mãe, ambos pareciam tão genuínos naquela época. Agora tudo faz sentido: o ressentimento, o abuso físico e verbal. Evelyn, isso é muito para absorver, interveio Mr. Davis, seu tom impregnado de preocupação. Você está dizendo que eles a têm maltratado? Respirando fundo, eu assenti, limpando as lágrimas. Sim, eles têm. Eu acredito que o karma os alcançará eventualmente. Independentemente, agradeço sua ajuda, Sr. Davis. Recuso-me a deixar a decepção deles controlar minha vida por mais tempo. Vou reunir evidências e contra-atacar. Eu admiro sua força, Evelyn, ele afirmou. E eu lhe asseguro que fornecerei todo o suporte jurídico de que você precisa. Juntos, garantiremos que enfrentem as consequências de suas ações. Com nova determinação, levantei-me, mantendo-me firme. Não vou deixá-los vencer. Vou proteger a mim mesma e preservar o legado do meu avô. Eles enfrentarão as consequências de suas ações, afirmei, minha voz firme e resoluta. Mr. Davis olhou para mim com respeito evidente em seu olhar. Você tem meu apoio inabalável, Evelyn. Juntos, garantiremos que a justiça prevaleça, ele me assegurou. Deixando seu escritório, minha determinação era inabalável, e minha caminhada era proposital. Eu estava comprometida em revelar a verdade, reunir evidências contra Oliver e Ava e retomar o controle da minha vida desse emaranhado de mentiras. No dia seguinte, nos despedimos do meu avô, e em 30 dias toda a sua herança seria legalmente minha. No entanto, ao retornar para casa, fui novamente submetida ao implacável abuso físico de Oliver. Ele me pressionava incessantemente sobre minha herança, exigindo saber sua localização e me repreendendo por não compartilhá-la com ele. Apesar das minhas repetidas afirmações de que ainda não a havia recebido, ele retaliava com um tapa. Sua fúria muitas vezes se transformava em espancamentos violentos, deixando-me machucada e contundida. Essas cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, eram profundas, mascaradas apenas por camadas de maquiagem e roupas de mangas longas. Agora, armada com representação legal, eu suportava o tormento deles enquanto secretamente reunia evidências. Gravava discretamente os acessos abusivos de Oliver, antecipando os momentos em que ele se tornaria violento. Cuidadosamente, documentei cada contusão com fotografias, criando um registro abrangente das minhas lesões passadas e presentes. Ava, sua mãe, permanecia com uma apatia arrepiante, sua aprovação tácita encorajando a crueldade de Oliver. Ela se deleitava com a dominação que exerciam sobre mim, envolvendo-me em sua pegajosa e tóxica garra. Firme em minha decisão de me libertar, elaborei estratégias meticulosas para reunir evidências comprometedoras contra tanto Oliver quanto Ava. Precisava operar de forma encoberta, garantindo não despertar suspeitas. Busquei a ajuda de um investigador privado, orientando-os a documentar secretamente suas discussões e obter evidências de suas verdadeiras intenções por meio de gravações ocultas. Durante essa operação clandestina, os surtos violentos de Oliver se intensificaram. Sua fúria, antes contida, agora se assemelhava a uma tempestade aterrorizante, causando caos em nosso lar. Eu me via encolhendo de terror à medida que seus golpes pousavam, a angústia permeando todo o meu ser. No entanto, cada golpe apenas servia para fortalecer minha determinação, pois eu encontrava força na promessa iminente de libertação. O momento da verdade finalmente chegou.
Segurando as evidências meticulosamente compiladas, eu estava pronta para confrontar Oliver e Ava. Precisamos conversar, declarei, mantendo uma postura firme enquanto segurava uma pasta cheia de provas. Oliver e Ava trocaram olhares cautelosos, evidentemente surpresos pela minha determinação inabalável. No entanto, em questão de momentos, suas expressões mudaram para condescendência, enquanto zombavam da minha audácia. Chega, Oliver e Ava. A verdade sobre nosso casamento está clara agora, continuei, sem me deter. Foi apenas uma farsa, um esquema criado por vocês dois para obter minha herança. Oliver respondeu com uma risada desdenhosa, rejeitando minhas afirmações. Evelyn, você está exagerando, retrucou, sem se abalar. Abri a pasta, revelando os certificados de casamento falsificados para a visão deles. Tenho evidências, Oliver. Os documentos falsificados, as conversas clandestinas, eu documentei tudo. Isso é suficiente para levá-los aos tribunais e desmascarar sua decepção. A tez de Ava ficou pálida, seus olhos piscaram ansiosamente. Evelyn, por favor, entenda que nossas intenções nunca foram prejudicar você. Realmente acreditávamos que estávamos agindo em seu melhor interesse, contra-argumentou, minha voz carregada de incredulidade. Melhor interesse? É essa a sua definição de amor e apoio? Recorrendo a abusos e manipulações? Você realmente achou que poderia me subjugar, mas isso termina hoje. Tudo que vocês se preocupavam era com o que lhes beneficiava, e isso é minha herança. Meu sofrimento nem sequer registrava no seu radar. A raiva de Oliver aumentou quando ele abruptamente se levantou e avançou em minha direção, com o rosto torcido em fúria. Ele cerrou os dentes, estendendo a mão em direção à minha garganta, mas recuei rapidamente, escapando de seu alcance. Você acha que pode nos intimidar? Temos nossos métodos, Evelyn. Não teste nossa paciência, ameaçou Oliver, prestes a levantar a mão novamente para golpear. O agudo som de sirenes encheu o ar, um sorriso brincou em meus lábios. Oh, não se preocupe, Oliver. Tomei as precauções necessárias. As autoridades estão a caminho. Oliver congelou, sua fúria rapidamente se dissolvendo em medo. Sua mãe segurou seu braço. Seus olhos, largos de apreensão, foram gratificantes de se ver finalmente em desvantagem. Evelyn, por favor, não envolva a polícia, faremos o que você disser, apenas nos dê outra chance. Meu sorriso desapareceu, substituído por um olhar repleto de desprezo e determinação. Seu tempo para falsas garantias acabou, Ava. Vocês revelaram suas verdadeiras faces, e já foi longe demais. Agora é hora de o sistema legal intervir. Tenho direito à minha justiça, e deixarei que o tribunal determine o destino de vocês. O som das sirenes policiais tornou-se mais alto, uma confirmação de que a ajuda havia chegado. Oliver e Ava trocaram um olhar de completa desesperança, percebendo a gravidade de sua situação. Eu me endireitei, minha voz resoluta ao me dirigir a eles pela última vez. Aqui é onde termina para ambos. Vocês vão enfrentar as repercussões de suas ações, enquanto eu recupero minha liberdade e a justiça que me foi negada. A polícia chegou em força, arrombando a porta da frente, preparada para restabelecer a ordem e a justiça. As expressões de Oliver e Ava ficaram ainda mais pálidas, conforme suas chances de escapar da captura desapareciam. As autoridades os levaram sob custódia, e um subsequente julgamento se desenrolou no tribunal. Corajosamente, compartilhei minha história angustiante, detalhando o casamento enganoso e o tormento que eles me causaram.
As evidências convincentes que forneci expuseram Oliver e Ava como os vilões que realmente eram. O juiz proferiu uma decisão rápida e justa, batendo o martelo e os declarando culpados por suas ações vis. Eles foram responsabilizados por seu comportamento atroz, e naquele momento, senti um profundo senso de alívio e vindicação. A sala do tribunal gradualmente se esvaziou, mas eu permaneci ereta, transformada de vítima para vitoriosa. As cicatrizes que marcavam meu corpo serviram como lembretes poderosos da minha resiliência e da força interior que eu havia canalizado. Encontrei minha liberdade por meio da verdade, cortei as correntes da opressão que me prenderam por muito tempo, abracei minha herança e embarquei em uma jornada para reconstruir minha vida, longe das sombras escuras do maltrato e da decepção. Fiz o compromisso de focar na minha cura e crescimento pessoal, canalizando minhas experiências em defesa e conscientização sobre o flagelo da violência doméstica. Estava determinada a ajudar a quebrar o ciclo de abuso para outros presos em pesadelos semelhantes, e para mim, isso representa o triunfo definitivo sobre o abuso e a manipulação que suportei para encontrar felicidade e contentamento na vida.